Oi, pessoal, eu sou Dani Faitanin e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode identificar uma matriz em aplique. Aí você que talvez já tenha experiência pode achar assim, nossa, é uma coisa boba, é fácil de fazer. Mas tem muita gente que está entrando no mundo do bordado agora e tem dúvidas sobre esse assunto sim. Porque eu e a Cris, nós temos um canal no WhatsApp, até se você quiser participar, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo. E já teve perguntas desse estilo lá, já teve gente que me chamou no privado para questionar sobre isso. Então eu vou aproveitar e gravar esse vídeo aqui para quem tem essa dúvida. Para quem não tiver e tiver outras dúvidas, deixa no comentário aí, que assim que possível a gente tenta vir aqui para poder esclarecer. Vamos lá. Aqui eu tenho a matriz do sapinho que eu programei. E, no caso, eu programei ela em aplique e em Ripped. O que é aplique, o que é Ripped, o que é tatame, são tipos de pontos usados no bordado eletrônico. Existem vários tipos de ponto. Tem o ponto cheio, que a gente usa principalmente para finalizar o acabamento aqui do aplique, como, por exemplo, aqui o sapinho. Temos o ponto Ripped, que é um tatame mais leve, feito com uma técnica diferenciada. Temos o tatame cheio. Temos o ponto corrido, ponto triplo, temos diversos pontos. Quando a gente pega uma matriz, que geralmente ela já está toda preenchida nesse estilo aqui, a gente consegue identificar que essa matriz ela está toda bordada. Esses traços aqui que a gente vê é onde a agulha vai batendo e vai formando os pontos com a linha. Então, o corpinho desse sapo está todo bordado. Esse ponto é um ponto Ripped, que é um ponto mais leve. Já aqui seria o ponto tatame, que é todo fechadinho. Já nesse outro sapinho, a gente consegue identificar que ele está vazado. O corpinho dele não tem preenchimento nenhum. Então, a gente já percebe que, aparentemente, esse sapinho ele está feito em aplique. Poderia ser, talvez assim, não fosse em aplique. A pessoa só quisesse fazer o acabamento em volta, mas a gente consegue identificar isso aqui de uma forma melhor. Vou abrir aqui a outra aba para vocês verem, que só tem ele. Esse sapinho aqui em aplique. Quando a gente vai ver as etapas do bordado, nesse caso, esse sapinho especificamente, ele começa com a poçazinha sendo bordada, onde ele está parado em cima dela. E depois vem as etapas, que é curioso, né? Um sapinho verde, por que vem uma linha vermelha, vem uma linha azul? Geralmente, quando tem essas cores diferenciadas, a gente já consegue identificar que essa matriz é em aplique. Por quê? Bordei a poçazinha, aqui essa marcação é um ponto corrido e vem me dizendo que eu vou fazer essa marcação em cima do tecido, onde eu vou estar bordando, ou em cima da entretela, porque se não tivesse essa poçazinha, a gente ia fazer o primeiro passo em cima de uma entretela. Como já tem a poça, esse segundo passo aqui no caso, vai ser em cima já do tecido. Aí eu vou estar marcando aonde que eu vou colocar. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar aqui para fazer o passo a passo do bordado, como se eu estivesse na minha máquina bordando normalmente. Nesse sapinho aqui, eu já teria colocado um tecido para estar sendo bordado, a pocinha. Aí, aqui, o primeiro passo que ele vai fazer é de estar bordando a poçazinha onde o sapo tá em cima. Ó, fez a poçazinha, o contorno. Quando ele começa a fazer esse ponto vermelho, isso aqui é para fazer a marcação de onde vai ser o corpinho do sapinho, ó. Fez toda a marcação. Aí, eu vou colocar o tecido aqui sobre essa marcação e vou continuar o bordado. Coloquei o tecido. Muitas vezes, é bom a gente passar uma colazinha, mas aqui a situação é para a gente identificar a matriz, né? Então, vamos identificar. Coloquei o tecido e vou botar para continuar o bordado. Essa etapa azul que vai vir aqui, o tecido já tá aqui em cima e vai fazer essa marcação para prender o tecido. Ó, estando o tecido no lugar, vai vir a etapa que o tecido vai ficar preso. Tecido estando preso,
Nessa parte, a gente vai retirar o bastidor da máquina e vai fazer o recorte. Faz o recorte bem rente a matriz, bem juntinho mesmo. Tenta não cortar o ponto, cortar a linha que foi costurada. É para fazer juntinho. É bom ter aquelas tesourinhas com a ponta bem pequenininha, tesoura cirúrgica. Isso ajuda bastante, aquelas pontas curvas. Aí continua a matriz. Daqui em diante, esse sapinho, no caso, vai receber alguns preenchimentos bordados, normalmente. Olha, vai ser feita a barriguinha dele, em 2 cores, que tem detalhes aqui, um verde mais claro, um verde mais escuro. Vai ser feito o fundo do olho, em branco. Depois vem o preto, a boquinha, a bolinha do olho dele, as bochechinhas rosadas, umas pintinhas que ele tem no rosto, esse coraçãozinho aqui que eu fiz, esse coraçãozinho ele já tá feito todo em preenchimento de tatame, então ele não tem aplique, ele é todo bordado. Terminou de fazer o coraçãozinho, começa a ser feito o preenchimento aqui, ó, de ponto cheio em volta, porque aqui você já recortou, você já deixou só o tecido. Aqui, nesse caso, supõe-se que o corpo do sapinho tá todo em verde, ou na cor que você preferir, e vai vir um acabamento em ponto cheio. Esse acabamento aqui no ponto cheio vai fazer com que esse tecido fique preso. Então, essa é uma matriz de aplique. Geralmente, todas as matrizes de aplique têm esse ponto cheio para estar fazendo o acabamento, ou pode ter outros tipos de ponto também, mas o mais tradicional é o acabamento em ponto cheio. Quando ele terminar de fazer esse ponto cheio, ele prendeu o tecido completo. Aí só tem as bolinhas aqui do dedinho dele, que é feita. Pronto, tá finalizado. Essa é uma matriz de aplique, com certeza. Pegando uma matriz de aplique, uma matriz que não seja de aplique, a gente meio que consegue identificar. Essa que tá aqui toda preenchida, a gente já sabe que ela tá toda bordada. A que tá com o corpo vazado é porque vai entrar algum tecido aqui. Muitas vezes, quando a gente vai olhar as matrizes para estar comprando, para estar adquirindo, ou ela vai estar assim, totalmente em branco, essa parte do preenchimento, onde a gente tem que colocar um tecido, ou pode ser que ela também esteja com um desenho, assim, para ilustrar a parte que seria onde tem um tecido. Por exemplo, essas matrizes aqui que eu tenho de trocas de maternidade. Essas matrizes aqui, elas são de aplique. Aqui nesse caso, eu coloquei essa parte aqui de bolinhas só para ilustrar como que seria o tecido, ó. Isso aqui é só uma simulação, que você vai colocar qualquer tecido aqui. E aqui no passo a passo você pode observar, ó, que vem o coraçãozinho em vermelho, que é a parte onde eu vou colocar a marcação de onde eu vou colocar o tecido. Coloquei o tecido em cima, vai vir a outra etapa em amarelo. Essas cores aqui, elas não são padronizadas, então, assim, cada programador pode colocar essas etapas em cores diferentes, mas geralmente as cores são bem diferentes do que vem na matriz, não tem nada a ver. Igual aqui vocês podem observar que não tem nenhuma tag, nenhum detalhe na tag que tenha vermelho e tenha esse amarelo. Eu botei só para diferenciar. A maioria das matrizes que são para tags, para chaveirinhos, elas são em aplique. Até porque depois você faz o fechamento do verso, fecha ela todinha em ponto cheio para fazer um acabamento legal. Tem muitas matrizes de ursinhos também que são usadas para fazer aplique, diversos desenhos. Quando você vai adquirir a matriz, é interessante, por exemplo, igual essa da tag minha, eu tenho ela disponível no site. No meu site aqui. Eu coloco essa folha descritiva aqui, sobre as trocas de linhas. Aqui você não vai saber em lugar nenhum, não está dizendo que ela seja uma matriz de aplique, mas o nome tag já supõe-se que seja aplique, mas se tiver dúvida, entre em contato com o programador, com a programadora, ou observa aqui também que tem trocas de linhas, que a gente consegue ver que tem algumas cores diferentes do que são as cores da matriz. Mas na dúvida, entre em contato com o programador ou a programadora para você saber
se é ou não. E aqui, quando a gente consegue identificar já olhando, fica mais fácil. Mas se restar dúvida, pergunta primeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês, se fosse o caso, de bordar essa matriz sendo ela toda preenchida. Como que é diferente as etapas. Só para você comparar com a matriz de aplique. Você pode ver que aqui, ó, começa bordando a poça e depois já vai direto para o corpo. Ó, bordou a poça. Essas são como se fossem camadas, são as etapas do bordado. Então, fez primeiro a poça, que está embaixo do sapinho, depois começa a fazer o corpinho dele. E é tudo com bordado, é tudo preenchido. Tem umas partes que é em rippled, tem umas partes que tá em tatame. Então, aqui você consegue meio que diferenciar o que é aplique e o que não é. Tá? Aqui a gente vai ver a diferença, que nesse caso aqui não é em aplique, esse caso o sapinho tá todo bordado. Aí quando vai começar a bordar, borda a poçazinha. A etapa seguinte não é aquela etapa de contorno azul, não tem nada disso, já começa fazendo o corpozinho do sapo. Vocês estão vendo? Não tem aquele contorno todo aqui para você colocar o tecido, fazer a marcação, recortar. Não, porque essa matriz aqui ela é toda preenchida. Essas voltinhas aqui de tá indo e voltando, é como se fosse a simulação da agulha bordando. Tá bordando a linha para lá e para cá e vai preenchendo o sapinho por inteiro. Aí tem as etapas que são iguais à do aplique, que é a parte do olhinho, porque se fosse fazer todo em aplique, seria diferente. Teria a marcação, você ia colocar o tecido, ia recortar, depois ia fazer o preenchimento em volta. Mas não, nesse caso aqui, a parte do olho era igual. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem esteja precisando. Se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Me fala aí nos comentários, você já sabia diferenciar uma matriz de aplique? Você sabe diferenciar? Você está aprendendo agora? Quais as dúvidas que você tem? Me conta aí que eu quero saber. Fiz esse vídeo para ajudar algumas pessoas que já me perguntaram sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, outras dúvidas, coloca aí nos comentários, que assim que possível a gente vem aqui para poder gravar novos vídeos. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Tem muita coisa legal. Acompanha a gente nas redes sociais. Tudo tá aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só chamar a gente.